Allan Kardec, uma das coisas que ele teve de mais notável foi o sistema de perguntas que ele fez. E ele fez perguntas curiosíssimas, oportunas, e de alguma forma, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa própria intelectualidade, o nosso sentido de percepção, a gente conclui que ele perguntou aquilo que a gente perguntaria se tivesse coragem. Porque normalmente nós não temos muita coragem para fazer as perguntas certas. A gente tem coragem para fazer pergunta boba ou para brigar. Mas para fazer as perguntas de maneira bem justa, nem sempre a gente faz isso. Na Gênese, entre as muitas questões que ele colocou, ele perguntou isso: será que o homem precisará de uma revelação? E ele já tinha falado das revelações, ele já tinha falado de Moisés como sendo uma delas, de Jesus uma outra, o Espiritismo como uma terceira revelação. Mas é interessante a resposta. Aqui está só um trecho da resposta, mas que depois vocês poderiam procurar lá no primeiro capítulo da Gênese. E não poderá achar em si mesmo e em sua consciência tudo quanto é mistério para se conduzir na vida. Se a gente observa a própria pergunta, ensejam a outra pergunta comentando a database ou a informação base do sistema, nos colocando perante a nossa própria consciência. Se nós observarmos como um todo, tudo gira no ponto do nosso nível de consciência. Quando Jesus coloca o amor a Deus como sendo o amor ao próximo, baseado naquilo que nós queremos como amor a nós mesmos, deixa muito evidente de que não tem jeito, todo o universo gira, mas todo o universo gira em torno do universo de que cada um somos compostos. Então o universo gira em torno do meu universo, assim como o universo gira em torno do universo de cada um de nós. Quando a gente percebe hoje uma necessidade, uma busca, um convite para que a gente seja bom no que quer que for, de alguma forma é um chamamento para o desenvolvimento de nós mesmos. Você quer ser gari, então seja um bom gari, e você vai ver como isso dá certo. Não, mas eu prefiro ser lavador de carro. Se você for um bom lavador de carro, vai dar certo. E você vai se dar bem e vai ser bom para todo mundo. E isso se aplica a qualquer coisa. Porque na hora que a gente identifica com honestidade aquilo no que nós nos sentimos bons, ou no que nós trazemos como viva possibilidade, potencialidade de exploração rumo ao bom, nós estamos indo nessa direção. Mas eu vou voltar de novo ao mesmo contraponto que eu fiz no início. Quando a gente pensa espiriticamente, nós estamos mais uma vez na contramão. Se alguém chegar para qualquer um de nós, dentro de uma casa espírita, e perguntar: você é bom? Nunca responda que é. Porque se você disser que é, você está queimado. Parece que a gente não pode ser bom. Eu, durante algum tempo, eu dizia no final dos meus seminários algo mais ou menos assim: eu sei que eu sou bom, mas se eu voltar daqui a um ano, eu vou ser melhor ainda. Por mais que isto seja uma verdade, as pessoas se incomodam. E é um incômodo totalmente desnecessário, porque se estamos aqui em busca do progresso, e como por hipótese espírita nós não retrogredimos, então o mínimo que eu posso fazer numa encarnação é estacionar. Ora, na hora que eu andei qualquer coisa, eu já estou melhor do que o que eu era. Isso é uma constatação de fato. Se eu continuo estudando, me aplicando, me dedicando, me empenhando, eu estou melhor a cada dia. Do contrário, a lei estaria totalmente errada. Mas nós não podemos nos considerar bons. E aí a gente cai num outro engodo espírita: a gente não pode comemorar nada. Como é que você vai comemorar porque você conseguiu vencer uma inferioridade sua? A gente chega assim: eu fumava, mas eu parei de fumar.
não fumo nunca mais. Olhe, não diga isso. As pessoas, em vez de estimularem para que você não fume nunca mais mesmo, elas se põem como advogados do diabo. Então, quero ver se você não fuma mesmo. Aí dá uma baforada na sua cara. Ou então lhe oferece um cafezinho. Fica lhe atiçando de alguma forma, porque parece que é ruim alguém conseguir superar algo moral. Você não pode superar. Você vem andando, o sinal amarelou e você parou antes de infringir um código de trânsito. Alguém atrás já ficou com raiva de você, porque era para você ter aproveitado e passado, porque talvez desse para eu passar também. Mas se você parou e antes você era dos que atravessavam, e se você chegar no centro, alguém me perguntar, e aí, tudo bem? Diz, olha, hoje eu fiz uma boa ação. Qual foi a boa ação? O sinal ficou amarelo e eu parei. As pessoas, em vez de dizerem parabéns, as pessoas dizem, ah, mas isso é lá progresso? Ah, você está querendo agora elogio até porque não passou um sinal amarelo? Você é bobo. E todo mundo parece que trama contra o nosso progresso. Quando Allan Kardec pergunta, nós estávamos precisando de uma outra revelação? Não, basta consultar a própria consciência. Se nós pegarmos a origem das explicações de Kardec, considerando as 3 revelações, a gente pode, juntando tudo com essa colocação aqui do livro A Gênese, dizer sem sombra de dúvidas de que nós continuamos precisando de revelação porque não queremos nos conhecer a nós mesmos. Esse é o problema. Não damos atenção ao que somos. E por conta disso a gente fica com uma personalidade super frágil. A gente aceita qualquer coisa. Porque na hora que alguém passar por mim e disser alguma coisa desagradável e eu aceitar, é sinal de que eu estou imperfeito, estou pior do que quem me provocou. Esta semana eu vi uma cena que por muito pouco não aconteceu algo pior. Só não aconteceu porque um dos protagonistas estava numa moto dessas 950 cilindradas. Um motorista ia, ligou a seta para vir para a faixa do meio e a moto vinha. E a moto teve que desviar. Certamente o cara não conseguiu ver no retrovisor, ponto cego, mas não chegou a pôr em risco a vida do sujeito nem nada. Mas o cara, quando passou dele, o motoqueiro, ele mostrou o dedo do meio da mão dele para o motorista. E o cara que vinha atrás, ele saiu feito doido. Eu acho que ele nunca viu um dedo na vida dele, porque o cara mostrou só um, acho que ele queria olhar os outros 4 também. E só não aconteceu algo pior porque o cara da moto era muito bom e ele se meteu e foi embora, porque do jeito que o outro partiu atrás dele, se pegasse, matava. Por conta do quê? De nada. Eu vivi essa experiência uma vez. Eu estava vindo de Recife para Natal, já estava perto de Natal, numa cidade chamada São José de Mipibu, quando de repente um cara passou por mim, mas me deu uma trancada tão feia que eu não entendi. Certamente por algum motivo ele se aborreceu comigo e eu honestamente não tenho a menor noção de ter feito nada errado, mas ele passou por mim, me deu uma trancada, freou e me mostrou o dedo grande dele. Eu, para revidar, mostrei 5 dedos para ele, fiz mesmo assim. Aí ele foi, abriu a mão e fez, e foi embora. Quer dizer, se eu tivesse dito para ele que eu só tinha um dedo também, talvez ele tivesse ficado com raiva. Mas como eu mostrei 5, aí ele achou que era menor e foi embora. É uma questão de como nós colocamos a razão para reagir. Porque se você for para o emocional, você vai fazer bobagem. Agora isso num relacionamento marido e mulher, como é que fica? Num relacionamento pai-filho. Num relacionamento patrão-empregado. Como é que fica tudo isso se a gente não racionaliza? É preciso que a gente tenha bom senso. Nesse item, as mulheres costumam ter mais equilíbrio do que os homens. Os homens, eles se desequilibram muito rapidamente.
Talvez porque são já, em muitas situações, razão em excesso, faltando o viés da emoção. E quando a mulher se depara com alguém usando a razão num nível muito alto, ela joga a emoção para contrabalançar. E é nessa que termina se chegando a um bom termo. Por isso é que muitas vezes a gente vê casais totalmente díspares. Um grosseiro com a mulher silente, uma mulher mais pronunciada e o homem mais calmo, sempre assim, um equilibrando o outro, porque nós não temos ainda em boa medida uma lei de equilíbrio prática. Nós vivemos muito dos rompantes. De repente, do nada, eu saio agredindo. Allan Kardec fez essa pergunta para os espíritos, a questão 388. Fixem bem essa pergunta, 388, do Livro dos Espíritos. Ele quis saber se o encontro de pessoas se dava de forma fortuita ou não. Duas pessoas se encontram e se relacionam. Como é que acontece isso? A primeira curiosidade da pergunta é que os espíritos não tocaram no assunto reencarnação. É estranho, porque se você perguntar a qualquer espírita, eu vi uma pessoa que eu nunca tinha visto e já me apaixonei, isso foi coisa de outra vida. Os espíritos, estranhamente, não falaram de outra vida. Eles deram razões de que podem ter se conhecido, podem, não é obrigatório que tenha sido. Estabelecem que a relação pode se dar fora desse contexto. E no final eles dizem em que contexto se dão as relações humanas. Vocês se lembram o que diz no contexto dessa resposta, já no final da resposta? Certamente que não. Por quê? Porque a gente passa por ela muito superficialmente. E a gente passa superficialmente exatamente por isso, porque a gente quer apenas a lei da emoção regindo os encontros. A gente não quer uma ciência determinando isto. O piloto desta ciência, isto é textual na resposta, o piloto desta ciência é o magnetismo, que um dia compreendereis melhor. Esse é o final da resposta que os espíritos deram para explicar os relacionamentos humanos. Nossa, em vez dele falar da emoção, das experiências reencarnatórias de outros senões, eles privilegiaram algo que foi dito à época que nós conheceríamos melhor. Quando eu li aquilo, eu me perguntei duas questões. Primeira, será que eles estavam falando exclusivamente para o senhor Allan Kardec? Allan Kardec já tinha 35 anos de magnetismo. E se eles estavam dizendo que ele conheceria melhor esta ciência, então Allan Kardec ainda tinha o que estudar. E se por outro lado eles estavam falando para os espíritas que viriam, então ali ficou aberta a questão para que nós estudássemos o magnetismo até o ponto, no mínimo, em que entendêssemos os relacionamentos humanos. E o que a gente fez? Deixa de lado. Tanto é verdade que raras pessoas se lembram dessa questão do Livro dos Espíritos. Raras. Por quê? Simplesmente porque a gente lê e não absorve o que ela está dizendo. Quer dizer então que eu me relacionar com uma pessoa tem algo de magnético? Sim. Mas o que é isso? De onde vem isso? Como funciona isto? Aí a gente não sabe. São dois campos que se afinizam e interagem um com o outro. Mas isto os espíritos também disseram dentro desse diálogo que começa, se não me falha a memória, na questão 386 e vai até a questão 391. Aonde? No Livro dos Espíritos. Então estamos falando aqui de obra básica, fundamental. Mas eu prefiro desconhecer a base de Kardec, eu prefiro desconhecer a estrutura em que eu estou montado e passo a me fundamentar apenas no que A, B ou C disse. Por quê? Porque é cômodo, porém improdutivo.
A grande desvantagem do amor, nesse sentido, um amor irracional, é porque ele fica sujeito à irracionalidade. E, portanto, usando uma expressão popular, ao Deus dará. E o que eu vou fazer quando der errado? E o que eu vou fazer quando não for mais agradável? Eu vou ter que aceitar uma injunção social? Eu vou ter que aceitar apenas um padrão estabelecido por um código? Ou será que eu não posso reprocessar isto e ter uma nova contrapartida? Deus nos deu, dentro da filosofia nossa espírita, o saber de que vivemos agora, quando concluir essa etapa, nós passaremos algum tempo no mundo espiritual, retornaremos para uma nova etapa. Nós não sabemos, às vezes, dar atenção sequer ao que se chama período espiritual. No Livro dos Espíritos, como é que é tratado? Allan Kardec perguntou, olha que pergunta, entre aspas, boba. Assim que morre uma pessoa, ela já reencarna imediatamente? Lembram que tem essa pergunta no Livro dos Espíritos? Ótimo. E qual foi a resposta? Sim, é possível, porém não é a regra. E no prosseguimento dos comentários de Allan Kardec, ele chega a simples questão. Pode variar de anos, períodos e até milênios entre uma encarnação e outra. Então pode ir desde a instantaneidade ao espaço de milênios. Ora, mas se tem tudo isso, então o que a gente vai ficar fazendo do lado de lá? Eu penso isso, só que Allan Kardec pensou antes. E o que esses espíritos ficam fazendo aí? Estudando, progredindo, se preparando melhor. Aí fica uma dúvida, quer dizer que a pessoa fica lá se preparando, progredindo, avançando para voltar e quando chegar aqui piorar de novo? Ou de onde é que nós estamos vindo, afinal de contas? Nós estamos sendo produtos em aperfeiçoamento, mas pelo que eu sou hoje, eu vim de onde? Eu estou bem mais próximo da pedra do que da angelitude. Eu ainda não sei conviver com as minhas emoções. Apesar de que eu só posso testar as minhas emoções em relação à do outro, mas se eu não sei entender a relação do outro, como é que eu vou entender a minha? Em centro espírita é comum a gente ter o quê? Crianças que vão para o centro com os pais e de repente o centro não tem um ambiente apropriado para a criança. E aí o que a gente vai fazer? Condena os pais a não virem, para não perturbarem a reunião. Vamos ser sinceros, perturbar o quê? Perturbar o seu não poder de concentração? Porque quem é criança, ela tem a obrigação de ser criança e não adulta. E nós adultos temos que ter posturas de adultos e não de crianças. Mas nós optamos por brigar com a criança ou querer impor regras do que entender que uma criança é uma criança. Enquanto eu não entender que uma criança é uma criança, eu não vou entender mais nada na vida porque eu já fui criança. Como é que eu, tendo passado pela experiência, não consigo agora me lembrar de que uma criança é uma criança? E das vezes que os meus pais queriam que enquanto criança eu fosse adulto, deu errado. Mas eu estou fazendo isso agora com a minha criança ou com as outras crianças? Então o que eu devo fazer no meu centro espírita? Entre a criança ficam bagunçando, então eu tenho que providenciar um espaço para a criança. Mas que espaço? Não é um espaço para prendê-las, um espaço para que elas sejam crianças. Mas nós estamos dispostos a isso? Eu não vou mais no centro porque fica criança fazendo barulho. Mas quando você está assistindo um telejornal ou uma novela, e que alguém começa a falar perto, você pede para ela se calar, mas a pessoa não se cala, o que é que você faz? Você desliga do barulho e você se concentra no que você quer. Por que a gente não se concentra em todos os momentos? Porque nós somos deseducados. Nós não queremos colocar a razão para funcionar. A gente quer viver na emoção. Mas era muito mais fácil se ficassem as crianças quietinhas lá no fundo.
Ah, mas agora vai explicar isso para elas, se elas entenderem. Ah, mas então os pais... Muito bem, então os pais não podem mais vir a centro espírita, porque eles não podem vir com as crianças e nem podem deixar as crianças em casa. Onde é que está o amor? Amor de quem? Amor por quem? Amor para quê? O que é o amor? Uma frasezinha bem antiga, bem até escatológica, mas bem verdadeira, né? Pum do filho da gente, a gente aguenta. Mas a frase era para ser assim: pum do filho, a gente aguenta. Porque aí seria o filho meu ou o filho de quem quer que fosse. Mas a gente não está disposto a isso. A gente está disposto apenas a querer que o universo funcione todo em função do meu. E o meu universo é único, mas eu tenho que respeitar o universo do outro. Esse é o nosso dilema da emoção com a razão. Fala de amor, sim, amor, mas que amor? Ah, o meu amor é tamanho que se alguém mexer na minha criança, aí eu viro um bicho. Sim, mas se você mexer numa cria de uma gata, ela vira um bicho também. Se você mexer numa cria de uma galinha, ela parte para cima de você. E eles não querem saber se você é adulto, se você é grande, se você pode dar um tiro. Não querem saber. Tem um videozinho na internet de um cão desses labrador, desse tamanho, que ele vê um gatinho bem pequenininho, recém-nascido num canto, e ele parte para pegar o gatinho. A mãe do gato, que estava cuidando dos outros, mas saiu de lá, ela deu uma patada na cara do cão, que o cão se afastou. Quando o cão viu que era um outro gato, ele quis vir. A gata partiu para cima dele antes dele tomar qualquer atitude. E o cão daquele tamanho, literalmente colocou o rabinho debaixo das pernas e foi embora. Viu o que é amor de mãe? Amor não, instinto materno. Amor é outra coisa. Mas nós temos vivido tanto nesse limite inferior, que a gente entende o instinto materno como um amor. Amor de mãe é algo fantástico, mas não é reação, nem é reacionário. Ao contrário, ele é proativo e é produtivo. Todo amor que gera apenas revolta, vingança ou agressividade não é amor. Eu estava assistindo um programa que me mandaram, que tem vários depoimentos sobre a vida. O primeiro deles é um homem negro, relativamente jovem, ali com os seus 40 anos de idade, e ele começa dizendo assim: e o meu padrasto me bateu, e me bateu muito, e no outro dia ele me bateu de novo, e me bateu mais, e tornou a me bater. E um dia eu, sofrendo muito de tanto apanhar, ele olhando nos meus olhos disse: bato em você porque eu te amo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de amor. A segunda vez foi quando ele bateu na minha mãe, quase matando-a. E quando ele se afastou dela: só bato em você porque eu te amo. E na minha consciência, amor só existia com violência. E aí, ele falando de modo contínuo. E hoje, aqui, na prisão, condenado à prisão perpétua, eu descobri que o amor é outra coisa. Uau! Nossa, que amor foi esse que esse homem viveu? O amor da agressividade, da violência. Não vamos condenar o padrasto. Vamos dizer que ele tivesse razão, era a forma que ele via o amor. Eu te amo tanto que eu te bato para que você seja um homem de verdade. Eu amo tanto a tua mãe que eu bato nela para que ela me atenda do jeito que eu quero. Era a expressão de amor dele. E aquele menino não aprendeu outra forma de amar. E ele passou a agredir a tudo e a todos, porque era a forma dele dizer que amava a vida. E matou em nome do amor, e foi preso, condenado à prisão perpétua.
E lá dentro da cadeia, um dia uma mulher que vai fazer visitas, conversa com ele e no final diz: eu te amo. E ele certamente deve ter esperado: você vai bater em mim? Ela disse: não, eu não bato porque eu te amo. Aí foi uma revolução dentro dele. Ele só veio descobrir o que era amor depois que estava numa condenação irreversível, porque o amor entrou de forma errada. Quantas vezes o amor tem entrado de forma errada na nossa vida? Como é que eu amo? Eu amo até que nível? Qual é a minha estrutura de amor? Eu dizer eu te amo não quer dizer quase nada. Nos Estados Unidos hoje isso é a maior banalidade do mundo. Qualquer pessoa que vá lá ou que assista qualquer filme vai escutar todo mundo dizendo para todo mundo: I love you. Todo mundo diz. É tanto que para você dizer que ama, você tem que fazer caras e bocas, você tem que olhar assim. See me, I do love you. E aí tem que respirar fundo. E aí tem que fazer tudo, porque dizer I love you não quer dizer mais nada. É literalmente o que a gente está dizendo hoje. Dizer amo, dizer amar, dizer amor, não quer dizer quase nada se a gente não fizer. E como é que eu posso expressar amor se não for com gestos nobres? Sendo o amor um dos caminhos para se chegar lá em cima, se eu não realizá-lo aqui, eu vou por onde? Avanço intelecto moral. Intelecto razão, intelecto mente, intelecto cerebração, moral ética, moral honestidade, moral integridade, moral sentimentos puros, amor. Na outra vertente, justiça, amor e caridade. Justiça vem antes do amor. Como? Porque se você não for justo, nem amor nem caridade existe. Mas a gente não está habituado a pensar. A gente acha que viver por viver é que é o bom. E aí a música lá do pagodeiro Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí dá no que dá. A vida vai levando e vai levando de qualquer jeito. Porque a gente não quer pensar, não quer assumir um compromisso. Hoje em dia, apesar de que a gente disse que o eu te amo é banal a expressão, mas dizer eu te amo olhando nos olhos é difícil. É muito complicado alguém dizer para outra pessoa que ama, porque o amor ele gera compromissos, e gera um compromisso não do outro para com você, mas de você para com o outro. Eu te amo. E para eu te amar, eu tenho que atender à primeira lei, que é a de justiça. E a lei de justiça, ela não faz vista cega para erros, ela ajuda a corrigir. Então, como é que nós vivemos dentro dessa estrutura, onde nós mesmos poderíamos, na nossa própria consciência, encontrar tudo de bom para conduzir na nossa vida? Nós não sabemos. Nós nos impressionamos com qualquer coisa. Se alguém diz, olha, um coração gelado é a pior coisa do mundo, outra pessoa pode dizer, não, é a coisa mais linda do mundo. Aí o outro vai dizer, mas não é tão lindo assim porque é frio e é gelado. Pois imagine, a natureza faz um coração para que você descubra que mesmo no meio do nada, tem umas expressões de amor vigorando para nós mesmos. Na vida, na realidade, depois de tudo, tem que vir tudo. Mas o que a gente tem esperado depois da vida? Sejamos honestos. Nós espíritas estamos esperando o que depois dessa vida? Praticamente nada. Sabem por quê? Porque estão ensinando a gente cada coisa equivocada. Tipo, não podemos fazer nada esperando recompensas. Vamos ver a frase até o fim. Não esperar recompensa. Porque quem tiver recompensa aqui, não terá recompensa lá. Oi, então tem recompensa. Então por que é condenada a recompensa? Onde é que nós estamos falhando? Eu amo, eu te amo, eu não quero nada em troca, eu estou dando para você o meu amor.
E se eu estou te dando porque eu amo, você pode fazer o que você quiser. Você pode me maltratar, pode me trair, pode me jogar fora, mas você também pode descobrir que meu amor é tão bom que você se consorcia comigo. Tudo isso é processo, mas nós estamos querendo estabelecer um princípio em que a minha geratriz ela tem que ser determinante na tua vida. Você é feliz? Sou. E por que você é feliz? Porque eu faço por onde? Mas você é casada com esse homem? Sim, mas eu sou feliz com ele. E se ele não existir, continuarei feliz. E o marido quis se separar ali na hora da sessão. Por quê? Porque ela disse a verdade. Eu sou feliz com ele e apesar dele. Essa é a verdadeira felicidade. Eu não posso ter a minha felicidade dependendo de você. Eu sou tão feliz que com você ou sem você eu sou feliz. Uma vez falando sobre felicidade, uma pessoa no final me perguntou, mas você disse que você é feliz. Como é que você pode ser feliz com tanta gente passando tanta miséria no mundo? Eu digo, então em vez de ser feliz, se eu for mais um miserável, melhora? Se não melhora, então deixa eu ser feliz. Que a minha felicidade não é por conta da miséria deles, é por conta de tudo que eu procuro estabelecer como padrão de felicidade. E isso talvez o contamine de forma positiva. Então, como é que nós vamos viver esse amor só falando dele? A gente não tem a menor razão. Como é que, voltando à questão 388 do Livro dos Espíritos, como é que eu posso entender a lei magnética fazendo com que o amor se estabilize? Antigamente a gente sabia, tem muitos casais que viviam com 50, 60 anos casados, mas porque a palavra era essa, sem variação. Mas quando você se aproxima dessas pessoas que viveram 50, 60 anos, uma não viveu. É terrível. Quer dizer, para a gente viver, é preciso eu não viver. Não seria mais lógico que o outro também vivesse e equilibraria num outro nível, talvez até vivendo muito mais do que 50 anos? Tem exceções, graças a Deus que tem. Não quero ser tão genérico a dizer que quem vive 50 anos de casado, viveu 40 ruim. Não é isto. Mas tem muitos casais antigamente que viviam muito tempo, mas às custas de uma pessoa anular sua vida por inteiro. Mulheres principalmente. Teve mulheres que viveram 40, 50 anos casadas, mas depois que se casaram, você não via mais a mulher desaparecia da face da terra. Ela só era vista pilotando fogão. E cuidando de crianças. E fazendo tudo do jeito que o marido queria. Eu não sei se isso era vida. Talvez elas tenham aprendido uma outra lição. Mas os maridos inequivocamente não aprenderam nada. E vão se comprometer de novo, porque a vida é parceria, com tudo e com todos. Isoladamente, nós não somos quase nada. Eu posso me permitir não me casar, mas isso não me permite viver sozinho no mundo. Eu posso viver sozinho no mundo por momentos, por circunstâncias, por experiências, mas viver só, absolutamente só, sem relação nenhuma, isso é contra a lei da natureza. A gente vê até mesmo os animais mais violentos, eles se consorciam, eles se reúnem. Então viver em sociedade é outra preconização violenta do Espiritismo. Viver em sociedade. Não é necessariamente viver maritalmente. Quantas pessoas que nunca se casaram e que viveram de uma forma familiar muito mais rica do que muitas pessoas casadas. Então a questão não é ter ou não ter um parceiro fixo, a questão é ter ou não ter vida social. E nessa sequência de perguntas ali, logo acho que se não me engano a 389 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec insere o requisito social, que a vida social faz parte também dessa mesma lei. Nós nos relacionamos por afinidade. E o que é afinidade? Nós temos vivido muito cheio de palavras de efeito ou frases de efeito, sem nos darmos conta do que elas significam. No meio espírita isso está cheio.
Ah, o mundo espiritual falou. Sim, o mundo espiritual quem? Não, foram os espíritos, sim, mas quais espíritos? Não, eu não sei se foram eles ou se foi só um. Se foi só um, quem é? Ah, você também... Não, você está dizendo que veio uma informação no mundo espiritual. De onde? Como? Quem trouxe? Não, mas eu também não sei. Bom, e você já está dando crédito 100%. Mas já no tempo de Jesus ele falava, nem todo que diz Senhor, Senhor é digno. No livro dos Médiuns, capítulo 24, identidade dos espíritos, é um capítulo inteiro dedicado a esse item. E aí chegou alguém aqui e disse que o mundo espiritual mandou dizer o quê? Ah, mas você não acredita? Eu disse, eu não tenho nenhum motivo nem para acreditar, nem para duvidar, eu quero agora apurar o caso. Ah, mas se você fizer isso, você vai ser expulso do centro espírita. Sim, mas pelo menos eu não vou ficar enganado. Porque infelizmente a gente está vivendo de generalidades, grandes generalidades, quase tudo é generalidade, especificidade nenhuma. Você vai desenvolver mediunidade, como é que você desenvolve mediunidade? Dando passividade. Muito bem, como é que dá passividade? Não tem explicação. Você precisa ter fé. Ok, e como é que eu faço para ter fé? Bom, você tem que ter fé, sim. E como é que eu faço para ter fé? Sei lá, você tem que ter fé. Sim, mas eu não tenho. Já que você está dizendo que eu tenho o que tem, então me ensine como que eu vou ter fé. Ah, isso eu não sei. E você tem fé? Tenho. E como é que você tem fé? Ah, eu também não sei. E você tem fé no quê? Livro dos Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Tem vários itens sobre a fé, vários. Um deles chama-se a fé humana e a fé divina, ou seja, eles dividem a fé em dois padrões. Usualmente a gente considera apenas um. Você tem fé? Tenho. No quê? Em Deus, no guia, nos mentores, sim. A humana, nada. Porque a nossa fé toda é espiritual. Aí quando dá errado, de quem é a culpa? Dos espíritos ou nossa? Bom, eu não posso dizer que é dos espíritos, então é minha. Então quer dizer, a minha fé, quando dá certo é dos espíritos, quando dá errado sou eu. Como assim? E aí lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo tem a definição de fé mais fácil, mais original e mais forte que eu já vi até hoje. Não tem nenhum outro lugar que tenha uma definição tão clara. E é exatamente na mensagem 12 do Evangelho, do capítulo 19. Fé, isto é, 2 pontos. A vontade de querer, e me acreditem, depois vocês podem conferir, essa expressão, vontade de querer, está em itálico, ou seja, Allan Kardec chamou atenção a isso. Fé, 2 pontos. Isto é, a vontade de querer e a certeza de obter satisfação. Uau! Ele não falou em Deus, não falou em espíritos, não falou em nada. É a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Essa é a definição de fé. Mas por que é que nos centros espíritas a gente não é chamado a atenção para essa frase? Por que é que a gente não é chamado a atenção a ter que repensar a fé? Por que é que a gente, por exemplo, está aqui todo mundo sentado e todo mundo tem fé de que esse teto não vai cair? Por que esse teto não vai cair? A gente nem pensou nisso. E se cair, sabe de quem é a culpa? Das trevas. Mas não é assim. Se cair é porque algum engenheiro calculou errado. Ou alguém que montou deixou de colocar alguns parafusos. Estamos sentados em umas cadeiras que a gente sabe, esse tipo de cadeira, de vez em quando um abre as pernas e a pessoa vai ao chão. Mas eu não vi nenhum dos senhores ou das senhoras chegar aqui e primeiro fazer assim, para ver se ela aguentava. Cada um chegou e já sentou.
teve fé na cadeira, mas não tem fé nas próprias pernas. Ou não é assim? Por que é que a gente tem fé em coisas que não fazem sentido e não temos fé naquilo que faz sentido? Eu tenho fé de que vou ficar bom. Mas se não ficar, a gente tem esse acréscimo sempre. Eu tenho fé que vou encontrar o grande amor da minha vida. E se o grande amor da sua vida não vier, fica para a próxima. Ou seja, você está abrindo mão de tudo, porque você não tem fé, você não acredita nisso. E não acredita, como eu vinha dizendo, a gente não acredita no mundo futuro. A gente tanto não acredita, que a gente teve a coragem de pegar Allan Kardec, apagar tudo o que ele falou da vida no mundo espiritual, e colocar um conceito do espírito André Luiz, que não era espírita. E André Luiz colocou que a gente vai sair daqui para o umbral. E o que foi que a gente fez? Aceitou isso. É incrível como nós aceitamos a ideia de que vamos para o umbral. Vamos. Eu não vou. Agora, quem quiser, vá. E para onde é que você vai? Vou ficar no mundo da erraticidade. Onde é isso? É em todo lugar. Tanto aqui na crosta, como mais elevado, como no outro mundo, no outro planeta. Isso é erraticidade. Essa é a proposta espírita, porque não é possível que Allan Kardec escreveu a obra dele em 12 anos, e durante 12 anos os espíritos esconderam dele de que tinha uma cidade chamada Nosso Lar do outro lado, de que tinha um umbral. Por que não disseram isso para Allan Kardec? Aí mandaram um médico que saiu daqui como suicida. Aí esse homem veio e disse uma coisa que ninguém processa, a gente simplesmente aceita. E por que aceita? Porque a gente não quer pensar. Porque como é que agora eu vou tirar o umbral da minha vida? E como é que eu vou ficar quando eu morrer? Veja que aceitar determinadas ideias é a mesma coisa que aceitar o sono eterno, o dia do juízo final, a gente ter vindo de Adão e Eva, está tudo dentro de um pacote igual. É um pacote onde não existe processamento racional. E aí a gente quer sair desse nível direto para o amor maior. Eu quero amar como Jesus amou. Mas se você amar como Jesus amou, as pessoas também não vão gostar. Por quê? Porque Jesus não amou ninguém devagarzinho. O amor de Jesus foi duro, pesado, denso. Logo mais, lá no Seja, na palestra, eu vou apresentar umas frasezinhas de Jesus, dessas que são desconfortáveis, que estão no Evangelho. Só para a gente ver o exemplo do maior amor, como era aquele amor. Porque a gente fica romanceando a vida. A gente quer que o amor seja algo inatingível, sublime, e que a gente não vai nunca sofrer absolutamente nada com ele. E sofre. Olha esse quadro como é interessante. A pessoa aqui está dizendo: eles se ajudam e se revezam para alcançar um bem comum. E aqui estão as aves flutuando. E aqui uma observação do dia a dia. A gente costuma dar a mão, o coração, o amor. Mas nos ensinam que na vida o que pode fazer sentido pertence ao mundo da razão. Como quase nunca se oferta essa parte, uma se solta a mão, o outro para e o outro se desvanece. Aí a razão é chamada para pôr ordem nos órgãos da vida. É engraçado, a gente dá a mão, dá pé, dá coração, dá tudo. Mas ninguém diz assim: eu vou lhe dar a minha razão. Porque dar a sua razão, a gente só dá a razão para o outro quando o outro está de acordo com o que eu estou pensando. Fica difícil eu dar razão ao outro se o outro pensa diferente de mim. Mesmo que a gente chegue ao mesmo ponto, vamos imaginar aqui, Allan Kardec diz: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas.
Estamos então em torno dessa pergunta. Então o maior sentimento, a maior virtude é a inteligência. Certo ou errado? Vai ser o caos. Porque a gente vai ter que dividir agora o espiritismo em pró-amor e pró-inteligência. E a gente vai encontrar as brigas maiores do mundo porque um não quer dar razão ao outro. E quem é que dá razão? Dá razão àquele que a tem maior. Salomão, este menino é meu. Não, Salomão, ele é meu filho. Então eu vou partir a criança ao meio e dar um pedaço para cada uma. Não, Salomão, nesse caso pode dar o menino inteiro para ela. Bom, então entregue o menino para essa outra, porque a que abriu mão, essa daqui era a que tinha razão, era a que tinha o amor. Veja como o amor e a razão estão juntos. A razão da outra era do crime, a razão daquela era da sobrevivência. A de uma era de destruição, a da outra era de preservação. A razão agora deu toda a força para o amor. Então a mãe que disse, dê o filho, não o parta ao meio, e a outra dizendo, pode partir e me dê minha parte, aquela não era a mãe, ou aquela não era a que tinha amor, porque não tinha razão. A razão está aqui. À medida que a gente vai pensando dessa maneira, então a gente começa a recompor o sentimento. Isto é muito importante, não num momento como hoje. Afinal de contas, estivemos aqui há algum pouco tempo, numa tarde de sábado. Mas é o que a gente pode fazer disso no nosso dia a dia. Como é que eu posso repensar agora o amor? E o amor aqui agora colocado como uma coleção de sentimentos. Como é que eu posso fazer tudo isso? Porque senão a gente é forçado a chegar a uma conclusão, como chegou aquela tirinha ali. Eles se ajudam e se revezam para alcançar um bem comum. Perceberam? Não há nada de humano nos pássaros. Parece que esse não há nada de humanos. Se a gente trouxer para dentro de uma casa espírita, vai dizer, não há nada de espírita dentro dos espíritas. Porque as aves, por elas não serem humanas, é essa a força da charge, elas se somam, elas se apoiam, elas formam um caminho único para favorecer a todos. Enquanto que nós, dizendo-nos nos amar, criamos caminhos onde cada um se vire por si próprio. Talvez aí esteja o começo da força que a gente tem de reparar os sentimentos. Começar a repensar, pensar mesmo. Pensa. Em vez de você simplesmente agir por impulso, pense. E isso hoje está numa época fácil da gente ser chamado a isso. Sabemos que o Brasil vive uma crise monumental. O que está acontecendo por conta dessa crise? A gente vai fazer uma compra. A gente já não compra por impulso. A gente agora diz, não, peraí, eu vou preferir esta marca mais cara. Só que em vez de levar 3, eu vou levar 2. Não, mas se você levar essa, leva 4. Não, eu prefiro comer menos, mas comer melhor. Daqui a mais um tempo, você vai voltar e diz, não, eu vou levar agora só uma. Ou já vou abrir mão dessa marca para levar 2 da outra. O que é isso? É o exercício da razão. Diante de uma necessidade de auto-amor. Porque como agora eu preciso passar por isso, eu tenho que identificar até que ponto é valioso eu fazer ou não. Eu acho que deu para vocês já começarem a perceber onde é que está chegando essa discussão. O amor, fazer, a gente só faz se fizer com razão. Do contrário, a gente vai ficar na fala. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas não corte o cabelo. Vocês já perceberam como amor de homem depende muito do tamanho do cabelo da mulher? Se ela pentear diferente, se ela mudar de cor, se ela cortar, ele já olha todo atravessado. Não, você não me ama porque você cortou o cabelo e nem ao menos me disse. Olha que diz a respeito. Sim, mas eu amo você toda, não é só o cabelo. Não, mas por que no cabelo você criou tanto problema comigo? Porque cabelo é um dos pontos frágeis da humanidade.
É impressionante. Você quer brigar com alguém, fale mal do cabelo dela. Pronto. Você já arrumou uma briga para muito tempo. Quer ficar de bem com uma pessoa, elogie o cabelo da outra. Elogio, não precisa você dizer mais nada. Olhe só para o cabelo, diz, nossa, mas seu cabelo é tão diferente. Mas diferente como assim? Eu queria ter um cabelo igual ao seu. Pronto. Conquistou a pessoa para o resto da vida. Agora você dizer que o cabelo, olha, esse seu cabelo, não sei não. Não sei não o quê. Você está pensando que você é o quê da vida para falar do meu cabelo? É um negócio tão arraigado que eu acho que quando a gente reencarna pelos cabelos. Nasce primeiro os cabelos, depois vem o resto, porque que fixação a gente tem. E quando você pega alguém que já não tem cabelo, o problema continua do mesmo jeito. Porque tem e porque não tem. É um negócio seríssimo o tal do cabelo. Porque a gente não raciocina. E as mulheres entendem isso tão bem que as mulheres fazem a brincadeira com o marido. Ela vai e corta um dedo de um cabelo que vem aqui na cintura, ela tira um dedo, e aí chega em casa e diz, e aí, notou? Aí é querer demais. A não ser que o marido também seja inteligente. Que uma mulher perguntar isso, pode responder cabelo, porque vai acertar. Porque é o ponto fraco da humanidade, parece que é esse tal de cabelo. Cortou o cabelo, ajeitou o cabelo, espichou o cabelo, alourou, mudou de cor. Porque tem mulheres que não gostam que o cabelo mude de cor. Eles vão mudando naturalmente, elas têm que mudar de acordo com a vontade delas, não é com a vontade deles. Os homens não estão nem aí. Alguns, hoje em dia já não se pode dizer isso tão genericamente não. Tem uns cabos aí que estão exagerados, mas vamos que vamos. O amor respira através do riso. Essa é uma outra vertente da questão. Quando o amor permanece brincalhão, um divertimento, uma alegria, ele cresce. Apesar de que esse autor aí é muito questionável, essa frase dele é extremamente encaixada. Um amor que brinca, ele não se acaba. Quando você vê um casal que está em briga, está se separando, pode ver que não tem mais brincadeira, não tem alegria. Olha que programa engraçado, não vejo graça. Isso é mal. Você não precisa gostar do que o outro gosta, mas se você expressar desgosto, é um mau sinal. O amor tem que ter brincadeira, tem que ter convivência de alegrias, tem que ter descontração. Um amor que vive dentro de regimes rígidos não é amor. Porque a vida, a razão da vida é alegre. Imagina como é que nós nascemos para esta encarnação. Sai milhares de espermatozoides, que eu prefiro chamar de zoidinho. É um monte de zoidinho, tudo doido. A caudinha abanando para um lado para o outro, um sai do meio que eu vou chegar lá primeiro. Já começa um negócio já de brincadeira, ou não é? Aí sai aquele zoidinho lá e o óvulo está lá esperando, quero ver quem é que consegue. É uma piada o negócio. E o óvulo fica, daqui a pouco começa a chegar os primeiros, bate e volta. É uma confusão e eles vão e batem e um insiste, eu vou entrar primeiro do que você e eu vou entrar. Até que um pega o ovo desprevenido, dá uma sacudida assim na cabeça, afina o bico e entra. Aí na hora que ele entra, ele diz assim, agora não entra mais ninguém, vocês agora podem ficar lá fora. Veja, já começa como uma brincadeira. E aí para ele não ficar dono de si, o que acontece com ele? Ele pensa que ele está sozinho, daqui a pouco ele se divide em dois. Do nada. Aí de 2 se transforma em 4, 8, 16, 32, 64 e aí vai. Daqui a pouco ele pensava que era o rei do pedaço, ele já não é o rei do pedaço, ele é um pedaço do rei. É uma brincadeira, é uma alegria, uma festa. Aí a gente quer viver uma relação de amor, de tensões. Não quer dizer que você não vem hoje. Não, eu não posso porque nada. Se você não vier, está acabado. Para mim acaba ali também. Para mim, a minha razão é dizer assim, olha, se não suporta um negócio desse, já acabou.
Estou falando em tese, por favor, ninguém tome isso ao pé da letra. Mas a gente precisa ter que começar a colocar razão dentro de uma estrutura de vida. Porque se não for assim, fica sem sentido. Por que você está com a britadeira? Perguntou um anjinho ao outro. Os corações das pessoas estão duros demais. É um problema. Então até na charge eles hoje já estão brincando assim. Antigamente a gente sabia que o amor era uma flecha que se jogava. Eros jogava uma flecha no coração e pimba, a pessoa estava amarrada. Agora não, agora é com britadeira. Porque as pessoas estão se fechando cada vez mais. Essa história de ficar foi um péssimo negócio para a humanidade. Que as pessoas começaram a ficar. Bom, ficar por ficar, bom, não tem um compromisso, também não leva vantagem. Pensa que leva, mas não leva. Aí fica, foi engraçado, não sei se ainda está valendo, mas até bem pouco tempo na televisão, um dia estava fazendo lá entrevista com os jovens depois de uma balada. Se você, como é que foi a noite? Ah, hoje foi fraco, eu só dei 18 beijos. 18 beijos como? Não, 18 beijos na boca em 18 meninas. Digo, uau! Meu Deus, e isso vai levar a quê? Não leva a absolutamente nada. Porque você vai ter apenas um estímulo sensual, sem nenhum estímulo emocional. As emoções vão embora, os sentidos vão embora, não fica coisa nenhuma. Porque imagina antigamente a pessoa ficava na pracinha, aí olhava a pessoa passando, a outra olhava, fingia que não via, e o daqui fingia que estava pronto para na hora que olhasse mudar, olhar para o outro lado. Era muito legal, até que um dia aproximava, quando aproximava ficava um sentado na ponta de um banco, outro na ponta do outro banco. Não é no meu tempo que eu estou falando, eu estou falando no meu tempo dos meus pais. Aí ficava, um colocava a mão mais para cá, o outro colocava a mão mais para cá, até a mão se tocar. Nossa Senhora! Quando você chegava a tocar uma mão com a outra, você já tinha ido ao êxtase. Hoje você beija sem nem ao menos saber quem está beijando, não vai chegar em lugar nenhum. Por isso é que os corações terminam ficando duros demais, porque de tanto provar o que não tem gosto, fica desse jeito. Na Gênesis, item 3, capítulo 3, item 7. Entretanto, Deus, todo bondade, faz com que do próprio mal saia o remédio. Se isso é um alento, por outro lado, é um desalento. Você não quer melhorar, você não quer usar a razão. Então você vai sofrer nas emoções. Porque o nosso sofrimento, ele vem nas emoções. A gente machucar um dedo, perder uma perna, isso dói, mas passa. A dor emocional é gravíssima. Porque além dela mexer com os meus sentimentos, ela me leva para o meu ponto de não reflexão. E é exatamente aqui que está o meu trauma, a minha neurose, conforme colocou Freud. Nós temos os nossos problemas e tentamos escondê-los, até que uma hora a gente se descobre com eles outra vez. E aqui está muito mais doloroso. É o nosso grave problema. Allan Kardec coloca exatamente isso como uma lei natural. Deus colocou no próprio mal remédio. Há um momento em que se chega ao excesso do mal moral, isso se torna tão intolerável que impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Isso tudo está no contexto da Gênese. Será que é preciso a gente chegar nisso? A gente chega num limite de mal moral, emocional, zona do amor. A gente chega a um nível de desgaste nesse ponto, que a partir daí, agora sim, a gente tem uma necessidade de mudar de vida. Mudar de vida para quê? Para poder agora fazer o ajuste do emocional, do moral, com o outro fator que vinha correndo sem qualquer atenção da nossa parte, que é o conceito intelectual. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio,
sempre por efeito de seu livre-arbítrio. A sabedoria de Deus é tão grande que quando Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele colocou em nós a chave. Tanto essa resposta, essa consideração de Kardec, ela vale no sentido amplo e genérico, como vale no específico. Vamos buscar no mal remédio, o mal remédio fazendo uso do livre-arbítrio. O livre do arbítrio é teu e é dentro de você que você vai encontrar a solução. A gente não tem como fugir. Uma pessoa que não tem essa visão espírita, ficar feito bola de pinball, batendo num pino e no outro, a gente até pode entender, mas nós espíritas, não entendermos, não refletirmos, não nos programarmos para fazer um melhor uso da nossa razão dentro da estrutura do amor, é a gente literalmente comprometer a encarnação, é a gente perder todo o espaço que nos foi dado. Que coisa mais lamentável a gente não conseguir se amar um ao outro. Eu não preciso te amar ao ponto de te colocar você a viver comigo 24 horas por dia, mas eu posso te amar no limite mínimo, que é o de respeitar sua liberdade. É o limite mínimo do amor. Eu te respeito. Seja como você é, eu te entendo. Tem pessoas que elas têm por método de vida um comportamento esquisito dentro do que se chama natural. Eu conheço uma pessoa muito querida, que eu quero muito bem mesmo a esse cara, que ele é uma das pessoas que é detestada por um universo enorme, só porque ele é extremamente honesto. Uma pessoa muito honesta, ela está de mal com o mundo, ou o mundo está de mal com ela. Todo mundo diz que ele é duro, é irracional, é inflexível. Ele não é nada disso. Agora, ele é um homem inteligente. Quando você diz alguma coisa para ele, ele diz: espere, você está querendo dizer exatamente o quê? Aí a pessoa já fica com medo do que disse. E dependendo do que a pessoa diga, se a pessoa tiver certo, ele diz: ótimo. Inclusive, esse é um pensamento antigo que já vem do filósofo grego, do filósofo, e aí ele começa a falar e concorda. Se você tiver um pensamento errado, ele diz: eu não entendi seu pensamento, você pode explicar outra vez? A pessoa acha que ele já brigou. É um indivíduo de uma capacidade ímpar e que ajuda a qualquer pessoa que queira pensar. Quem não quiser pensar, saia de perto, porque ele provoca. E algumas pessoas já chegaram para mim, já há muito tempo, hoje em dia já não me perguntam mais: Jacó, como é que você consegue ser amigo desse cara? Eu digo: você não sabe o quanto eu já aprendi com ele. É um cara fantástico. Não é possível, esse cara é muito chato. Não, pare para se sentar, converse com ele meia hora. Ah, não aguento não. Então, você não sabe quem é ele. É o mínimo de respeito, no sentido de amor que eu posso ter por alguém, é entendê-lo para deixar que ele seja como ele é. Como falamos ainda há pouco aqui das crianças, eu tenho que entender a criança porque eu sou o adulto, não é ela quem tem que me entender. Eu que tenho que entender a criança. Uma pessoa que tenha problemas nas faculdades mentais, é ela quem tem que entender o mundo, ou é o mundo que tem que entendê-la? Uma pessoa tem dificuldade de relacionamento, como é que a gente faz? Quando eu falo de passes, e falo do caso dos autistas, principalmente aqueles autistas mais incômodos, eu digo assim: a casa espírita muito rígida não vai ajudar nunca nenhum autista. Por quê? Porque ele não fica quieto. E aí numa casa muito rígida, ela quer que a criança fique quieta para receber um passe. Se o autista não fica quieto, logo ele não será atendido. Ele não receberá o respeito da casa. A culpa é da criança ou a culpa é da casa? Eu não tenho o menor constrangimento para dizer que a culpa é da casa, que não respeita o estado de solicitude que aquela criança está pedindo. Mas e como é que a gente lida com isso? Por que a gente não lida com o amor num nível um pouquinho acima? Porque a gente não parte do primeiro passo, que é o respeito à individualidade. Assim como Deus nos deu o respeito em cima do uso do nosso livre-arbítrio. Imaginemos-nos por um segundo que nós sejamos Deus. Se você fosse Deus, o que é que você faria com você?
Pronto, só um segundo, não precisa pensar mais do que isso não. Se pensar mais do que um segundo, a gente se complica. Imagina Deus como deve ser de uma inteligência impressionante, porque Ele deu a cada um de nós toda a liberdade que nós temos, todas as potências que nós trazemos, e ainda disse, você pode fazer o que você quiser. Eu acho que eu vou matar uma pessoa. Você quer matar? Vá, mate. Você tem liberdade para isso. Óbvio que na sua sociedade você vai responder por algumas coisas. Mas Deus, Ele não faz, você vai matar alguém, vou lhe dar um choque, você vai ficar estirado no chão e não mata. Ele não faz isso. Você quer matar, vai e mate. Você quer comer mais do que o seu corpo aguenta? Coma. Você quer fazer um regime de achar que depois que chegou aos 40 quilos, ainda acha que tem que perder mais 2? Morra. Ele deixa. Então, esse ser é de fato de uma inteligência impressionante, porque nós não somos assim. A gente quer controlar a vida de todo mundo, dos que dependem da gente e dos que não dependem. A gente quer colocar um modelo, uma carapuça em todo mundo para que viva dentro de um determinado padrão, desde que nós possamos viver no padrão que a gente queira. O trânsito é o maior professor do nível de progresso da humanidade. Como é que você dirige? Você atrapalha muito o trânsito ou se atrapalha muito nele? Já começa por aí. Você acha que está todo mundo dirigindo ruim? Você acha que está todo mundo apressado? Você acha que está todo mundo lerdo? E por aí você vai vendo o seu retrato. Porque nós temos muito bem como encontrar em nós mesmos as razões que nós trazemos para o nosso próprio progresso. Ainda dentro da mesma expressão de Allan Kardec. Quando toma o melhor caminho é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro caminho. A ação do nosso livre-arbítrio. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais de sua existência. Os Espíritos foram tão precisos que, além deles darem uma resposta bem longa, eles ainda põem um contexto de referência ou como metáfora para que a gente não consiga fugir. Você um dia estava ruim da vida. O que foi que você fez? Procurou um emprego melhor? Procurou fazer um curso? Procurou se especializar? Aceitou mudar de cidade, por exemplo, em vez de trabalhar em João Pessoa e trabalhar em Natal? Nem todo mundo escolhe isso, fazer o quê, né? Mas é uma liberdade que a gente tem. Só que essa liberdade vai lhe dar o retorno e o preço que você precisa se envolver com isso. Um dia a gente não aceita, outro dia também não, mas um momento a gente reconhece que fez o melhor ou que poderia fazer melhor ainda. Cada um de nós temos essa opção. No amor a si próprio, no amor a quem depende de você, no amor de quem você depende. Eu posso fazer uma crítica aqui para todo mundo? Eu vou criticar quase todo mundo não, mas quase todo mundo que está aqui eu vou fazer uma crítica. Chegou a hora do intervalo, foi todo mundo para a lanchonete e a banda ficou aqui cantando maravilhosamente bem. E aí nós perdemos. Numa situação dessa, a gente fica na seguinte questão: bom, mas eu fui lanchar, ganhei o lanche. Tá bom, mas o lanche tinha hoje, tem amanhã, tem qualquer dia, mas a banda cantando aqui, o que cantaram? Será que vocês vão ter amanhã, ou pode na hora que quiser chegar lá na cantina e comprar? Ou pessoal, toque aqui agora porque eu não pude naquela hora, não vai funcionar. Estou fazendo essa crítica para fazer o gancho do que a gente vai chegar agora no encerramento. Nós temos esse direito de escolher, nós podemos optar, nós podemos sim decidir o que a gente deve, quer, precisa ou não fazer. Mas nem sempre a gente chega onde gostaria de ter chegado ou aproveitou aquilo que estava à disposição de se aproveitar. As pessoas que gostam de música e que gostam de como o grupo aqui se apresentou, vão dizer: nossa, eu nem sabia que eles estavam cantando. Mas estavam. E se estavam, eu poderia ter optado ficar aqui, poderia ter ido lá bem rapidinho, pegava um cafezinho ou o que fosse e voltava.
A vida, Deus nos colocou exatamente nesse dilema. Você tem a liberdade, mas esteja atento, porque você pode, para aceitar uma coisa, você pode estar perdendo outra. Para você ter uma opção, existem outras. E como a gente fecha a mente? E a gente fecha sem se dar conta. Eu falava no primeiro módulo de que eu brincava com os meus filhos de mente fechada. E um dia eu vinha dirigindo e o trânsito estava meio pesado. E uma das minhas filhas chegou e disse assim: pai, eu disse, o que é? Homem quando está dirigindo é uma desgraça. Não estou dizendo por mim. Parece que a gente só sabe fazer aquilo. Via de regra, o homem só sabe fazer uma coisa por vez. E aí, quando você está dirigindo, alguém fala, já é uma coisa fora do propósito. Diga, minha filha, e ela aqui atrás. Pai, eu poderia lhe fazer uma pergunta? Faça. Pai, quem não tem os pais é o quê? Eu disse, é órfão. Pai, eu posso fazer outra pergunta? Pode. Pai, e quem não tem avós? Eu disse, é órfão de avós. Não, pai. Pense direitinho. Minha filha, eu estou dirigindo nesse trânsito. Desculpa. Eu não queria pensar. Eu disse, eu não sei não, mas pai, quem não tem avós é mudo. Ficou legal. Muito legal. Amar fazer, amar falar, a diferença está exatamente aí. Eu tentava tanto dizer para os meus filhos que não fechassem a mente, aí minha filha vem e me faz eu fechar a minha. Nesse momento é que você vê como o mundo pode ser diferente, sem grandes mudanças, apenas você fazendo um ajuste intelectual, às vezes fazendo um ajuste intelectivo, um ajuste mental, você muda tudo. Uma pergunta que para mim já estava ficando difícil, de repente virou uma brincadeira. E que brincadeira! Tanto que me levou a ter que fazer uma outra com elas. No outro dia, lógico, você não pode fazer na mesma hora. Se você for atento, não faça na mesma hora, que fica parecendo vingança. Aí eu digo, olha, eu vou contar uma história para você, mas eu quero que você me explique. Ela disse, tá bom. Eu digo, preste atenção na história. Um pai vinha passeando com o filho e de repente disse, pai, que árvore com aqueles frutos? É o quê? Aí o pai disse, meu filho, ali é um pé de ameixas azuis. Disse, mas pai, elas estão vermelhas, é porque elas estão verdes. Lógico que ela demorou um bocado para me explicar como é que era isso. Porque aí a gente vê como a gente fecha a mente rápido. Para um adulto é fácil a gente sacar, mas para uma criança, peraí, é um pé de ameixa azul que está vermelho porque está verde. A gente confunde agora a cor com estado de aparência com o estado físico da própria coisa. São trocadilhos que mostram como a gente se fecha muito rápido. E se fechar nas questões do amor é um mau negócio. O amor, ele tem que se abrir para a inteligência, do mesmo jeito que Deus é a inteligência suprema. Enquanto o amor for totalmente travado em si mesmo, somente nos impulsos da paixão, é aquele corcel não dominado. E que daqui a pouco a gente não sabe para onde ele vai. Mas na hora que a gente começa a olhar uma criança como criança, um adulto como adulto, um idoso como um idoso, na hora que a gente começa a respeitar os limites de cada um, tem crianças que têm um limite muito aberto, outras crianças têm ainda um limite muito pequeno, tem adultos que já são mais do que adultos, tem adultos que ainda são quase criança. Se nós começarmos a respeitar as pessoas desse jeito, nós descobriremos que o amor é muito mais largo do que o que a gente imagina. Aí a gente vai deixar de ser falso quando disser, eu te amo, porque a gente está amando porque identificou no outro o limite dele, sem condenações e sem superações. Permita-o viver porque Deus lhe permitiu. E se Deus te permitiu você ser como você é, por que você briga tanto com isso? Quanto tempo a gente gasta brigando com a gente mesmo?
Olha, Deus te deixou para você ser do jeito que você quer. Aceite. De uma certa forma, você também participou da escolha. E se você acha que não se lembra, que não foi você quem escolheu o seu corpo, sua família, seu lugar de nascimento, foi você quem escolheu quem está ao seu lado. Foi uma opção sua. Aceite, encare. E se por acaso você achar que está fazendo mal, ou você está fazendo mal, encare da mesma forma, com tranquilidade. Faça isso com equilíbrio. Que quem sabe, na hora de um bom diálogo, muitas coisas se resolvem. Tem filmes, tem peças, tem jogos, hoje em dia, aos montes, em que é formado para levar você para uma conclusão. Quando você está crente que essa conclusão está certa, aí reverte, a conclusão é o inverso, depois vira de novo e a gente não fica sabendo aonde é que vai chegar. A vida é desse jeito. Aquilo que eu amei tanto, eu não amo hoje, será que eu não amo? Será que eu amar de uma forma diferente não é também uma forma de amar? Na hora que eu entendo que eu te amando sem estar perto é a melhor forma que eu tenho de dar o meu amor, eu estou te amando, eu estou te dando meu respeito, sem necessidade de nem me degradar, nem de diminuir. Agora, ou eu paro para pensar em mim mesmo, conhecer a verdade de mim, saber da verdade em mim e fazer ao outro aquilo que eu gostaria racionalmente que me fizessem, enquanto eu não fizer essa viagem, a vida vai ficar complicada. E daqui a pouquinho eu vou estar ali no Seja, e lá no Seja eu vou falar aí de umas histórias de amor mais aí para o lado de Jesus. Se alguém quiser ir, eu não sei onde fica, mas eu acho que a maioria sabe. E amanhã a gente tem aqui um vínculo mais direto entre o amor e o magnetismo, para a gente concluir essa estadia aqui em Campina Grande. Aos que vieram, muito obrigado. Às mamães presentes, antecipo os meus votos. Sejam, sobretudo, mães, compreendendo os seus filhos, amando-os com razão e emoção. E nós, por nossa parte, recebam o nosso respeito.